Bem, pessoal, então vamos começar aqui, né? Na aula anterior a gente falou sobre cilindros, certo? Então vamos continuar a parte de geometria espacial e fazer algumas considerações aqui sobre os cones, né? Essa parte eu acho até mais tranquilo, para quem já viu a parte de prismas, né? Eu já falei para vocês que é muito semelhante, né? As fórmulas, a estrutura, principalmente no que diz respeito ao volume, né? E essa semelhança, como eu vou mostrar daqui a pouco, ela se deve aquele teorema teorema não, o princípio de Cavalieri, né? A relação dos volumes. Mas, enfim, de qualquer forma, tem aí algumas diferencinhas básicas que a gente precisa explorar, certo? Então, primeiro, né, sempre como a gente vai começar a falar sobre alguma entidade matemática, precisamos defini-la, né, para poder extrair dessa definição as propriedades que serão úteis aí no decorrer, no desenvolvimento da disciplina. Tá? Então, primeiro, né, como todas essas figuras geométricas que a gente estuda estão no espaço, né, a gente pode sempre partir de uma análise no plano, né, e estender para o caso tridimensional, né, estender o conceito para o caso tridimensional. Então vamos ver aqui primeiro, né, vamos considerar um plano alfa, vou colocar aqui de vermelho um plano alfa, né, e o que caracteriza um cilindro, né, a partir desse plano alfa? Um cilindro, para a gente conseguir construir essa figura, vamos precisar considerar um ponto fora desse plano alfa, digamos aqui um ponto V, né? E a partir desse ponto, a gente vai considerar vários segmentos de reta, né, que partem do plano e vão até V, né? Só que esses segmentos formam em si, né, entre si, uma região circular, né? Então eu vou colocar aqui o desenho para ficar mais claro, né? Bom, como está ali no plano, né, está inclinado, a gente precisa colocar uma certa noção de perspectiva. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mais um pouco. Assim tá bom. Essa região V, né? E, como eu disse, a gente vai considerar vários segmentos de reta, pegando, por exemplo, um ponto P, que pertence a essa circunferência, né? E um segmento de reta formado por P e V, né? A união entre a ligação entre esses pontos P e V. Vou tentar fazer mais reto aqui. Agora imagina que a gente tem vários outros pontos, né? Vamos considerar cada um dos outros pontos da circunferência, e todos eles tendem em comum esse ponto V. Então, por exemplo, um outro ponto aqui, outro mais afastado, outro mais aqui, né? Também temos que considerar outra borda, né? Pontos por toda essa região, fechando aí esse círculo. Tá? E essa figura, então, vista do ponto de vista tridimensional, é aquilo que a gente conhece como cone. Tá? Então, assim, é uma definição bem conceitual, bem intuitiva, como a gente já vem fazendo até então. E é claro, né, a gente vai considerar que esse ponto V, por estar fora do plano, ele deve estar a uma distância considerada, né? Essa distância entre V e o plano é chamado de altura do cone. Então, por exemplo, esse segmento que vai daqui até essa região, né? Certo? Então, de forma bem
esse h você pode colocar como uma função, né, do ponto V e o ponto alfa. Pode ser considerado assim, a distância entre h é considerado como uma função de distância entre o ponto V e o plano alfa. Né? Então, essa aí fica como sendo uma definição intuitiva, uma motivação, né, mais visual do conceito de cone. Né? E assim como as outras figuras geométricas, o cone pode se apresentar de formas diferentes, como por exemplo o cone reto. Aqui. Então, o cone reto é quando essa projeção ortogonal do vértice sobre o plano, esse plano aqui constitui a base, né, do cone, né, ele é o centro da base. Né? Ou seja, vou considerar, fazer assim. Aqui. Esse vértice ele está projetado exatamente sobre o centro dessa circunferência que forma a base. Tá? Então, aqui vai formar um ângulo de 90 graus com a base passando pelo centro desse círculo. Né? Aí aqui o resto é fechar, né, a figura. Ficou legal, não? Certo? Então, ó, só para caracterizar que isso aqui é o centro dessa circunferência que forma a base, vamos chamar ele de O, né, de origem, e ainda para enfatizar o fato dele ser o centro, vamos dizer que a distância entre esse ponto, entre a origem, né, e um ponto qualquer da circunferência tem uma distância r de raio. Tá? Constitui o raio da circunferência. Okay? Então, traduzindo, o cone reto posso colocar em termos, deixa eu ver, vou chamar esse ponto aqui de B, né? Vamos chamar esse segmento aqui de reta de G e essa altura de H. Tá? Então, o cone reto ele é caracterizado pelo fato, como é que eu posso colocar isso em termos matemáticos? Já sei. Vou chamar isso aqui de G e esse aqui de G', né? As geratrizes, por assim dizer. No cone reto, G é igual a G'. Tá? Formando aí um triângulo isósceles, né? Se você for ver do ponto de vista bidimensional. Tá? E ainda dá para estabelecer uma relação entre esse G, que é chamado de geratriz. A gente vai ver daqui a pouco por quê, né? Dá para estabelecer uma relação entre a geratriz, a altura e o raio, né? E, bom, a relação acho que está bem visível para vocês, né? Isso aqui forma um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, vale a relação de Pitágoras, né? Onde o quadrado da hipotenusa, ou seja, g ao quadrado, é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Ok? Então basicamente é isso. G é a geratriz, H é a altura, esse R aqui, vou até colocar o nome dele, raio da base. Então, temos também esse é o cone reto, né? E temos também o cone equilátero. Na lista que já deve estar disponível para vocês, tem uma certa quantidade lá de exercícios
onde exige o conhecimento desse conceito de cone equilátero. E o cone equilátero ele é o seguinte, vou colocar um desenho aqui, onde basicamente eu tenho que a geratriz é igual ao diâmetro, né, dessa região da base. Vou fazer assim. No centro, mais ou menos aqui. E essa parte aqui, ó, constitui o nosso diâmetro da base, né? Ou seja, 2 raios. Só para enfatizar, né, esse segmento aqui é 2 vezes o raio, né? E a ligação entre a circunferência, nessa região externa do nosso círculo, e o ponto V é esse segmento de reta que a gente chamou de geratriz ali em cima, né? Então, quando que um cone é equilátero? Ele é equilátero quando a geratriz é igual a 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes o diâmetro da base. Tá? Então, é um caso de um cone assim bem comportado, né? Por que ele é chamado equilátero? É por razões óbvias, né? Vocês podem ver essa seção que eu fiz aqui em azul, né? Que é chamado de seção meridiana do cone, né? Você vê que quando a gente faz esse corte no cone e obtém essa região azul, isso aqui nada mais é do que um triângulo equilátero, né? Se eu estou afirmando que G é igual a 2R, então esse aqui também é o valor de G. Você tem que todos os 3 lados são iguais, né? Caracterizando aí a definição de triângulo equilátero. Ok? Então, deixa eu ver o que mais dá para considerar. Não, só dessa parte é só isso mesmo, né? E agora o que mais interessa, né? A gente tirar resultados aí a partir dessas definições. Como por exemplo, como que a gente faz o cálculo da superfície lateral e da superfície total de um cone. Primeiro eu vou colocar aqui superfície lateral. Então, para eu poder observar a superfície lateral de um cone, existe um recurso, né, que é semelhante ao que a gente fez lá com os cilindros. Lembram que para a gente calcular a área do cilindro, o que a gente fez? A área lateral do cilindro, né? A gente planificou aquela área lateral, né, transformando assim em um retângulo, e a área de retângulo a gente sabe calcular, né? Então foi assim que a gente obteve a área do cilindro. Aqui o argumento é bem parecido. A gente vai pegar, eu vou até copiar isso aqui para facilitar essa figura, né? A gente vai pegar um cone e vai planificá-lo. Vamos fazer assim, ó. Vou apagar aqui essa parte de trás, esse diâmetro, né? Pronto, tá aí o não tá tão retinho quanto eu pensei que ia ficar, não, mas enfim, dá uma boa representação da área de um desenho de um cone, né? Aqui eu poderia completar com um tracejado, né? Fica melhor assim, beleza. Então, lembrando que esse segmento de reta aqui é a geratriz, né? E o que a gente vai fazer? Com a mesma ideia, como eu falei, para poder calcular a superfície lateral de um cone, é planificar o cone, né? Então, essa figura aqui, a gente simplesmente pode fazer um corte nela, né, do vértice até o extremo aqui da base, né? E simplesmente abrir essa figura. Quem já fez isso com aqueles chapeuzinhos de festa de criança, né, sabe do que eu estou falando, né? Aí você vai obter uma figura parecida com essa daqui, ó. Aqui tá muito grande, né?
assim. Vamos ver mais ou menos aqui o centro. Né? E todo esse resto aqui a gente apaga. Aí. Tá? Onde esse segmento reto que aparece aqui, esses dois segmentos, nada mais são do que a geratriz do nosso cone. Né? E toda essa parte aqui, ó, em azul embaixo, curva, né, corresponde a essa região aqui, ó, a toda a circunferência, né, da base, para falar a verdade. Okay? Então isso, depois de abrir a nossa figura, ela fica desse jeito. Né? E isso aqui é o que a gente chama de setor circular. Né? Por quê? Porque ele corresponde a apenas um pedaço de uma circunferência, formando aqui algum ângulo qualquer, chamado de ângulo θ. Okay? Então, lembrem o seguinte, todo o comprimento aqui da circunferência, ele é dado por 2π multiplicado pelo raio. Vou colocar aqui o raio, para não ficar só jogado aqui, né, esse elemento. Então 2π vezes o raio. Ao planificar o nosso cone, toda essa região aqui, ó, toda essa parte circular, ela ainda é o comprimento total da circunferência. Então ela tem um comprimento de 2π vezes o 2π vezes o raio. Tá? Então, sendo assim, o que a gente pode fazer para poder encontrar essa área lateral? É a gente encontrar essa área aqui, essa área que está planificada. Né? E para encontrar essa área, nada mais do que um uso de uma regra de 3. Né? Por exemplo, isso aqui, como eu mostrei para vocês, eu até apaguei o círculo formado aqui em volta, né? Agora não vai ficar certinho, mas enfim, tinha um círculo aqui em volta e eu falei para vocês que um pedaço desse círculo, só um setor dele, corresponde à área lateral que a gente procura. Né? Então, esse círculo formado aqui em volta com o raio G, né, ele tem uma área total. Então, tipo assim, 2π vezes g, né, todo esse segmento 2π vezes g, ele corresponde a uma área total de π vezes g ao quadrado. Tá? Por quê? Porque o g é o raio desse círculo maior aqui que eu estou formando, só para ficar claro. Né? Então, a área da circunferência, π vezes o raio ao quadrado. Se o raio é g, π vezes g ao quadrado. E isso é o caso em que eu tenho a circunferência inteira, né? A circunferência 2π vezes g. Seria o comprimento total. Tá? Então, só para deixar claro o raciocínio que eu estou utilizando. Né? E eu tenho que 2π vezes r corresponde apenas a um pedaço dessa circunferência. Tá? Então, 2π vezes r corresponde ao que eu vou chamar de AL, que é essa região aqui, que é a nossa área lateral. Tá? Logo, o que a gente tem? Simplesmente uma fração, né? Uma igualdade de frações. 2π vezes g dividido por 2π vezes r. Né? Isso é igual a π vezes g ao quadrado dividido por AL. E o que eu quero encontrar é o AL. Né? Aí é fácil, né? Por exemplo, o AL está dividindo, eu passo multiplicando. Aí vai ficar como AL... não, ainda melhor ainda. Eu vou fazer umas simplificações aqui. Ó. Tenho 2π multiplicando em cima e 2π multiplicando embaixo. Dá para cancelar. Né? Então assim fica mais fácil ainda. O AL passa multiplicando, vou ficar com G vezes AL. Né? E esse R passa multiplicando também, vai ficar R π G ao quadrado. Né? Então, quem é AL? Né? AL vai ser R π G ao quadrado dividido por G. Né? Porque esse G está multiplicando, passa dividindo.
Aí o que você tem? Ó, g ao quadrado nada mais é do que g vezes g, né, dividido por um g embaixo. Resumindo, a gente vai simplesmente cancelar esse quadrado com o denominador, né? Portanto, a área lateral do nosso cilindro é R vezes π vezes a geratriz. Então é o raio da base multiplicado por π multiplicado pela geratriz, corresponde à área total, ou área total não, a área lateral da nossa, do nosso cone. Beleza? Então, vocês veem que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Só utilizando aí argumentos que a gente já conhece para poder desenvolver esse conceito melhor, né? Então, tendo a área lateral, a gente já tem condições de expressar uma fórmula para a área total. Então, vou colocar aqui superfície total. Nossa, tirei o fio daqui. Então, quem seria a superfície total? Seria a soma da superfície lateral, né, a área lateral, com a superfície da base, ou seja, a área da base, né? Então a gente pode chamar essa região aí da base de AB, né, e essa região aqui lateral de AL. Então, a superfície total, a área total, que eu posso considerar assim, nada mais é do que a área da base somada com a área lateral, né? E pelo fato da base ser uma circunferência, a gente vai ter que a área total vai ser π vezes r ao quadrado, né, que é a área da circunferência, uma circunferência de raio r, somado com a área lateral que a gente acabou de encontrar, que é r vezes π vezes g, né? E aqui, ó, a gente vê dois termos em comum, né? Tem o π aparecendo nesses dois termos e tem o r também aparecendo nesses dois termos. Então, esses aí a gente consegue colocar em evidência. Então, pego o π e o r e coloco aqui fora do parênteses, né? π vezes r, para eu obter o que eu tinha antes, que é πr ao quadrado, eu preciso multiplicar por r aqui, né? Aí, quando eu fazer o produto, vou ter π vezes r ao quadrado. Mas, o r e o π eu coloquei em evidência, então sobrou só o g, né? Portanto, a área total de um cone é π vezes r multiplicado por r mais g, ou seja, π vezes o raio da base multiplicado pelo raio da base somado com a geratriz, tá? Até aí tudo bem, gente? Eu não sei se vocês já viram esse conteúdo ou não. Então, vou colocar aqui um exemplo antes de falar do volume. Professor, eu acho interessante assim, a gente praticar exercício, sabe, junto com o senhor, né? Fica mais fácil na hora de fazer as atividades lá. Bem mais fácil de compreender também. Repete, por favor, não entendi muito bem o começo do que você falou. Fica mais fácil o senhor fazer exemplos com a gente, entendeu? Acho que fica mais fácil de entender um pouco. Não, claro, sim, mas é porque a parte da exposição teórica, ela é fundamental, né? Vocês são futuros professores, né? Pessoal, me deem só um minutinho, rapidinho já volto, tá? Só um instante.
Opa, prontinho, desculpem aí, pessoal. Então, o exemplo é o seguinte, fazer assim, ó, geratriz de um cone circular pode ser um cone circular reto, para ficar mais simples ou mais complicado. Mede 10 centímetros, né, e a altura 8. Centímetros. Né? Então, a ideia é a gente calcular, colocar aqui, ó, determine o raio da base. Então, primeiro, né, é uma estratégia que eu recomendo a vocês quando estão trabalhando com geometria, é buscar uma visualização daquilo que a gente está falando, né, no problema. A visualização nesse caso é você pegar os dados do problema e tentar construir a figura. Né? Então, fala de primeiro, de um cone circular reto, certo? Então, qual é o cone circular reto, né? Aqui, ó. Cone circular reto é quando você tem G' e G como iguais, né? Ou seja, quando esse corte que a gente faz pela região meridional do cone forma um triângulo isósceles, né? Onde você tem dois lados iguais e o outro não necessariamente, né? Pode ser diferente também. Tá? Então, vou pegar até essa figura aqui para aproveitar. Deixa eu ver se não vai ficar muito poluída. Só apagar, né? Aqui. Então fala aqui, mede 10 centímetros, né? A geratriz mede 10 centímetros, então esse segmento de reta aqui, ó, que mede 10, né? E a altura 8 centímetros, então a distância entre o vértice e a origem o centro, né, da circunferência da base mede 8 centímetros. Né? Aí pergunta quanto mede o raio. Tá? Então você vê, é mais uma questão para explorar conceitos, né? Para ver se você compreendeu os conceitos dados na teoria. Porque se compreendeu bem, você chegou nessa figura e você já vê aqui logo de cara um triângulo retângulo. Né? Ou seja, a gente pode utilizar essa relação de Pitágoras que aplicamos aqui, ó. G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Né? Ou seja, G ao quadrado é 10 ao quadrado, H ao quadrado é 8 ao quadrado, e R ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, o valor do raio. Tá? Resolvendo, fica 100 igual a 64, mais R ao quadrado. Né? Então, passando 64 para o outro lado, a gente vai ter R ao quadrado igual a 36. Né? Raiz quadrada de 36 vai ser 6. E esse é o valor. É a resposta que o problema pede. É complicado? Não, não é complicado. E o que o exercício exige de você? Que você conheça, saiba o significado de geratriz, saiba o significado de um cone circular reto, né? E saiba identificar onde fica o raio da base, qual é o segmento que representa a altura e sucessivamente. Beleza? Então, sem lá grandes dificuldades. Né? Então, vamos ver se eu pego um outro exemplo aqui. Sim. Um pouco mais elaborado. Pegar aqui a área de um cone circular reto.
mede 8 centímetros. Não. Não, vou mudar. Vou usar um cone equilátero. Esse cone circular reto já usamos no exercício anterior, né? Então, um cone equilátero. A área de um cone equilátero, área lateral, de um cone equilátero é 64. 64 é muito. Vou colocar só 6π centímetros quadrados. Então, determine a altura desse cone. Então, dá até pra gente usar aqui a mesma figura, né? Tá numa escala parecida. Vou colocar assim, colocar ela toda de preto. E vamos tentar identificar os elementos que falam aí no problema, né? Primeiro, fala de um cone equilátero, né? Cone equilátero é o cone onde você tem a geratriz, aqui a geratriz igual ao diâmetro da circunferência da base, ou seja, 2 vezes o raio, né? Então você tem aqui geratriz igual a 2R. Então essa é a geratriz e esse aqui é o raio, tá? Então o que o problema pede para você determinar é a altura do cone, ou seja, a distância entre o vértice e o centro da circunferência que compõe a base. Então esse aqui é a altura. E qual a informação que ele te dá? Ele diz que a área lateral é igual a 6π centímetros quadrados. Então ele informa que a área lateral 6π centímetros quadrados, né? Então, beleza, já temos aí as informações que queremos. Agora precisamos buscar no que a gente já viu alguma ferramenta que nos possibilite resolver o problema, né? Então ele fala da área lateral. A área lateral é o raio da base multiplicado por π multiplicado pela geratriz. Então aqui a área lateral, raio da base vezes π vezes a geratriz, né? E ele informa que a área lateral é 6π. Então bota aqui, né? O raio da base não é informado no problema, então bota só o R aqui mesmo. O π é uma constante. E G? O G é informado? Também não, né? Então fica assim, tá? Então o que dá pra gente conseguir com isso daqui, ó? Tem o π multiplicando do lado esquerdo e π multiplicando do lado direito. Então a gente consegue fazer o cancelamento, né? Logo, a gente tem mais a informação que é o produto do raio da base pela geratriz é igual a 6, né? E agora, como é que a gente faz para determinar a altura com essas informações? Alguém sugere alguma abordagem? As informações, olha o que a gente tem. A geratriz é igual a 2R e que R vezes a geratriz é igual a 6. Será que isso é o suficiente para nos ajudar a resolver ou não? E aí? Pense no seguinte, ó, um sistema de equações. G igual a 2R e R vezes G igual a 6. Tá? Para a gente poder calcular a altura, né, a gente precisa estabelecer alguma relação entre a geratriz e o raio, né? Então, e aí, o que vocês sugerem?
substituir G por 2R aqui embaixo na segunda equação? Bom, vamos lá, é uma boa abordagem, né? Então, no lugar do G, ó, vou pegar o R. E no lugar do G, vamos colocar o valor que a gente tem acima, né? Que é a informação que o problema nos dá. 2R. E isso é igual a 6. Né? Logo, R vezes R, R ao quadrado. R ao quadrado. E o 2, que está multiplicando, posso passar dividindo, né? Portanto, a gente tem que R ao quadrado é igual a 3. Nem precisa calcular o valor do raio aqui, porque não é o que a gente quer a altura. Tá? Então, olha só, a gente tem a relação entre a geratriz, a altura e o raio, dada pelo teorema de Pitágoras. G ao quadrado, H ao quadrado mais R ao quadrado. Né? E como que isso nos ajuda? Né? G, a gente já sabe que G é igual a 2R. Né? Então, olha, 2R elevado ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Né? 2R ao quadrado é 4R ao quadrado. Né? E esse R ao quadrado que está aqui no lado direito somando, vai para o lado esquerdo subtraindo. E assim a gente tem H ao quadrado. E olha só que legal, a gente já tem o valor de R ao quadrado. Né? Só substituir aqui que resolve. Né? Então, primeiro, 4R ao quadrado menos R ao quadrado, 3R ao quadrado, igual a H ao quadrado. Mas a gente já sabe que R ao quadrado é igual a 3. Né? Então, fazendo aqui em cima, 3 vezes 3 é igual a H ao quadrado. Logo, H é igual a raiz de 9, H é igual a 3. Pronto, resolvemos. Esse já é bem mais elaborado, né? Já demanda aí, além da interpretação, né? Você utilizar alguns conceitos, digamos assim, que se apresentam de forma mais discreta, né? Na teoria vista acima. E bastante manipulação matemática para poder chegar ao resultado. Né? Alguma dúvida até aí, gente? Ou não? Tá tranquilo? Bom, então então esse é o conceito de área total, área da base, área lateral. Vimos os outros elementos do cone, né? Falta falar de uma outra importante propriedade, que é o volume, né? Então, como fica aí o volume de um cone? Né? Como eu disse lá no começo, para poder estudar a questão do volume do cone, a gente aplica aquele princípio lá de Cavalieri, né? Quando você tem sólidos com mesma área da base e mesma altura, né? Não importa o formato dessa área da base nem das seções intermediárias entre eles, desde que tenham a mesma área. Se tiverem sempre a mesma área, a mesma altura, então seus volumes são iguais. Né? Então, ó, no caso do cone, eu vou poder comparar aqui com um prisma. Né? A gente pode fazer assim um desenho. Deveria ter pegado do livro, né, para colocar aqui, que estava mais bonitinho, mas eu não lembrei. Vou fazer assim mesmo. Desenhar aqui um cone, não necessariamente um cone bem comportado, né, como a gente está estudando ali. Não precisa ser reto e nem equilátero, basta que seja um cone. E nesse mesmo plano em que está esse círculo aqui, vamos imaginar
Esse aqui direto mesmo, depois eu apago a parte de trás, né? Vamos imaginar um prisma que tenha a mesma altura desse cone aqui. Então um prisma também com uma área lateral, pode ser uma região triangular. Desde que tenha a mesma altura desse cone. Parte de trás aí do prisma, né? Então digamos que esse aqui seja o vértice V1, esse aqui o vértice V2, né? Era para estar na mesma altura, né? Não acertei aqui na escala, mas finge que estão. V1 e aqui V2. Então a altura dessas figuras aqui é a mesma. E se eu imaginar um corte feito aqui, um corte por um outro plano paralelo a esse plano alfa, feito através dessas duas figuras que têm a mesma altura e também a mesma área da base, então, digamos que essa aqui seja a base 1 e essa aqui seja a base 2. Vou colocar de azul mesmo. Base 1 e aqui base 2, né? Vamos admitir que base 1 é igual a base 2, né? E a altura, como está bem representada aqui, é a mesma para as duas figuras, né? E vamos considerar um segundo plano passando aí entre elas. Deixa eu colocar aqui de forma diferente. Sim. Eita. Digamos um plano beta, né? Então esse plano, como vai intersectar essas duas figuras, digamos que está aqui na parte de trás, né? Como ele vai intersectar as duas figuras, ele vai formar aqui uma região, né? Formando assim um cone e um tronco de cone, um prisma e um tronco de prisma. Então, aqui, por exemplo, ficou horrível, por sinal, né? É assim. Certinho. E essa aqui é uma região B1' que está contido nesse plano beta. E aqui também eu vou ter um corte com o mesmo formato aqui da área da base. Ver se eu consigo desenhar, né? Formando uma base B2', certo? E eu preciso que essas bases B1' e B2' também sejam iguais, né? Então, se tudo isso acontecer, acaba valendo aqui o princípio de Cavalieri. Não lembro se tem dois L's ou não o nome dele, mas acho que é só isso aí mesmo. E o volume, com o princípio de Cavalieri, a gente vai poder concluir que o volume do cone
é igual ao volume desse prisma aqui. Melhor ainda, escrever assim, volume do cone igual ao volume do prisma. Mas, se o volume do prisma, como a gente já calculou anteriormente, ele é dado por área da base, por 1/3 da área da base vezes a altura, área da base vezes a altura, então o volume do cone vai ser dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Acontece que a base do prisma é o B1, né? Então vou colocar assim, ó, área de B1. E aqui a área do... desculpem, B2. Né? E a área do cone é a área de B2, ou de B1, quer dizer. Multiplicado pela H, que é comum entre os dois. Tá? Portanto, o volume do cone vai ser 1/3. Quem é a área da base 1? Sempre vai ser uma circunferência, então vai ser dado por π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Tá? E essa expressão aqui é a expressão do volume de um cone. Certo? Não chega a ser uma demonstração assim toda formal, em todos os critérios atendidos e tal, mas serve como uma ótima motivação para a gente entender por que existe essa semelhança estrutural entre as fórmulas do volume de um prisma e de um cone. Né? E então vou fazer assim, como um exemplo, vamos ver, digamos assim, ó, que a área da base de um cone reto, área de um cone circular reto é 16 π metros quadrados. E a área da superfície lateral, vou representar aqui por AL, é igual a 20 π metros quadrados. Então, com essas informações, vamos tentar determinar o volume. Beleza, então área da base de um cone circular reto. Né? A gente sabe que a área da base, independente do cone ser circular reto, ser equilátero ou ser um cone que não se enquadra em qualquer uma dessas definições, independente disso, por ser circular, a área da base é dado por π vezes o raio da base ao quadrado. Né? E o problema está dizendo que essa área vale 16 π metros quadrados, então 16 π é igual a π vezes r ao quadrado. Assim, ó, a gente tem π multiplicando de um lado, π multiplicando de um outro, cancela. Né? Portanto, r ao quadrado é 16, o que nos faz concluir que r é igual a 4. Né? Encontramos aqui uma informação relevante. Né? E ele fala também que a área lateral desse cone circular reto, é 20 π metros quadrados. Né? Aí a gente vai lembrar lá que a área lateral se calcula como mesmo? A área lateral é Rπ vezes G. Né? O raio da base vezes π vezes a geratriz. E essa área lateral vale 20 π metros quadrados. Né? O raio a gente acabou de descobrir que é 4. Né? E aqui vai ficar como única incógnita do problema a geratriz G. Né? Ou seja, G é igual a 20 π
dividido por 4π. Né? Então, π cancela com π, porque ambos estão multiplicando, em cima e embaixo. Né? E 20 dividido por 4 dá 5. Portanto, a geratriz é igual a 5. 5 metros, né? Mas não precisamos colocar a unidade de medida agora, porque não é essa informação que o problema ainda está nos pedindo. Né? Está nos oferecendo essa informação de forma indireta. O que ele quer de fato é o volume do cone. Né? Então aqui eu calculei a geratriz, mas nem era tão necessário assim, né? Fórmula... Não, na verdade é assim. Né? Porque com a geratriz e o raio, a gente consegue calcular a altura desse cone. Né? Então, ó, geratriz ao quadrado é h ao quadrado mais r ao quadrado. Né? Então, geratriz ao quadrado, deixa eu colocar aqui na outra folha, vai ser igual a h ao quadrado é 16. Né? E r ao quadrado a gente não sabe. Então, deixa eu colocar aqui no lugar do g também o 5, né? 5 ao quadrado. Portanto, r ao quadrado vai ser 25 menos 16. Né? R ao quadrado é igual a 9, portanto, R é igual a 3. Tá? Tendo o valor do raio, agora sim, não, isso aqui é o raio da base, mas... Não, eu fiz errado aqui, né? Ah, não, desculpa, eu errei tudo aqui no final. Aqui eu fiz a substituição completamente errada. É a altura que eu não tinha, né? Eu substituí errado aqui. Desculpem, vamos voltar aqui do começo. G ao quadrado, 5 ao quadrado. H ao quadrado eu não tenho. R ao quadrado, 16. Né? Só para construir essa parte melhor. Então, h ao quadrado vai ser 25 menos 16. Né? E assim, h vai ser raiz quadrada de 9, né? Que é 25 menos 16 dá 9. Portanto, a altura é igual a 3. Né? E o volume? O volume, a gente acabou de ver, né? Finalmente, o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, 1/3 de π vezes r ao quadrado multiplicado pela altura. A gente já descobriu quem é r ao quadrado e quem é também a altura, então já somos capazes de descobrir o valor do volume. É 1/3 de π vezes r ao quadrado. R ao quadrado é 16, né? Pois r é 4. E h é 3. Então, para simplificar, vejam o seguinte, ó, você tem 3 multiplicando em cima e 3 aparecendo sozinho embaixo. Então, ó, vai embora. Né? Portanto, finalmente, o valor do volume é 16π metros cúbicos. Aí no final você coloca a unidade de medida, né, para ficar uma resposta mais formal e atender aos propósitos da questão. Beleza? Todo mundo entendeu? Ou não? Bom, então vamos ver se dá para... Bom, dá para falar também o conceito de tronco, né? Tronco do cone, assim como a gente falou de tronco de prisma. E a fórmula também é semelhante, por isso eu não vou nem fazer a demonstração dela completa, mas vou colocar aqui. Tronco de cone. Então, o que seria a ilustração aqui de um tronco de cone? Eu vou pegar, por exemplo, essa figura aqui, mais bem feitinha, né? E colocá-la aqui. O tronco de cone
ele é o resultado da intersecção de um outro plano que é paralelo ao plano da base, tá? Mas que seja diferente do plano da base, obviamente. Então esse corte que a gente vai, o resultado dessa intersecção vai gerar uma superfície plana também circular aqui na região interior desse cone, né? Vai ficar assim, ó. Deixa eu tentar fazer igual eu fiz da outra vez ali, né? Achatar aqui essa região e reduzir um pouco. Então, ao fazer esse corte, a gente vai considerar agora que o nosso cone aqui, tem duas áreas superficiais, circulares, tá? Aqui ainda continua sendo o mesmo raio da base, porém, porém a nossa altura H agora é a distância entre esses dois planos, né? E a gente vai ver se formar aqui, ó, em vez de um retângulo, vai ser formado um trapézio, né, resultante de um corte meridional com um plano, né? Aqui ainda é a nossa geratriz G, e aqui é um raio menor, vou representar por R minúsculo, certo? Nesse caso, né, não vou fazer a demonstração passo a passo, porque ela é igual, é idêntica ao que a gente fez lá na aula sobre prismas, né? Então fica repetitivo. Mas a área lateral dessa figura, ela vai ter a seguinte expressão, vai ser 1 sobre 2, né, multiplicado por 2π vezes R, mais 2π vezes R minúsculo, multiplicado por G, certo? E como que se obtém essa área lateral? Você também vai planificar essa região aqui, né? A única diferença que vai acontecer é o seguinte, ó, só uma motivação para vocês tentarem fazer um exercício de encontrar essa fórmula mesmo, né? Ao planificar, né, você vai obter a seguinte figura, ó. Assim, né? Teria esse aspecto se fosse o cone inteiro, né? Porém, a gente fez um corte no cone, né? Então vai ser retirado uma região aqui correspondente a um cone menor. Então a planificação ficaria uma fita desse jeito aqui, ó. E o nosso objetivo seria encontrar a área dessa fita, né? Ah, mas como a gente faz isso? É simples, né? Antes não era, quando era todo esse setor circular aqui fechado, não correspondia à área área lateral do cone inteiro, né? Então, você calcula a área lateral do cone inteiro, depois subtrai a área lateral desse cone menor aqui, ó. E o resultante vai ser essa expressão aqui da área, né? Corresponde a essa região interna a essa figura, tá? Então só uma ideia aí para vocês fazerem, né? É prático, não é muito difícil, mas é trabalhoso fazer o passo a passo, é meio, né, desnecessário, uma vez que já foi feito aí algo semelhante anteriormente, né? Então essa é a expressão da área lateral, e a expressão do volume, né, segue o raciocínio semelhante ao que a gente fez, né, lá para o caso dos prismas também, né, onde a gente calculou o seguinte, que o volume vai ser dado por H sobre 3, né? Quem aí lembra da aula anterior vai ver que é H sobre 3 vezes a área da base maior, né, somado com a área da base menor, né, mais a raiz quadrada do produto entre elas, né? Exatamente idêntica à fórmula do tronco de prisma, né? Porém, a diferença aqui é que as áreas das bases a qual está se referindo no problema são regiões circulares. Aí você vai ter aí π vezes R maior ao quadrado, né? Vou até colocar aqui, ó, onde a área da base maior é π vezes esse R maior ao quadrado,
E a área da base menor é π vezes r menor ao quadrado. Tá? Essa mesmíssima fórmula no contexto anterior. Né? Deixa eu ver se eu encontro um probleminha legal envolvendo esse para a gente resolver aqui. Deixa eu ver. Bom, pode fazer assim. Exemplo. Vou colocar um comando dizendo assim, ó, corta-se um cone de altura vou colocar 1 metro, não complicar muito, né? Por um plano paralelo à base. Aqui. Então, com isso, a gente vai obter uma seção, né? Então, vou colocar uma vírgula aqui mesmo. Obtendo-se uma seção cuja área é 1/5 da área da base. Então, vamos calcular a distância. Calcule a distância do plano ao vértice do cone. Então, tá aí um enunciado, aparentemente com bastante informação, né? Vamos fazer assim, vamos tentar primeiro construir o que está escrito aí no enunciado, né, para a gente conseguir visualizar passo a passo, né? Então ele fala de um cone de altura de 1 metro, né, intersectado por um plano. Então vamos tentar representar isso. Aqui, né? Apagar aqui essa região interna. Então, ao ser intersectado por um plano qualquer, vai estar aqui, digamos, esse plano aqui, nessa altura mesmo, corta o nosso cone, né? O resultado desse corte vai ser uma região circular também, né? Como a gente já fez anteriormente. Muito grande, acho que assim tá bom. Não. Aí. Pronto. Saiu até melhor do que eu imaginei. Então o que ele pede? Olha só, corta-se um cone de altura de 1 metro, né, por um plano paralelo. Então ele está dizendo que toda a altura do cone é de 1 metro, ou seja, a distância entre esse vértice e a base é de exatamente 1 metro. Então vou representar aqui esse segmento da altura. 1 metro. Tá? E com isso obtém-se uma seção, que eu já desenhei aqui, cuja área
é 1/5 da área da base, né? Então vamos dizer assim, ó, que aqui temos a área da base, né? E aqui temos, não, vou fazer assim, aqui é AB maiúsculo e AB minúsculo, né? Então fala que essa região da área da base menor, por assim dizer, né? Ela é 1/5 da área da base do cone, ou seja, 1/5 vezes AB. Então vamos calcular a distância do plano ao vértice. E agora, como é que a gente faz isso? Alguma sugestão? Isso aqui é uma questão que envolve proporcionalidade, porém com um detalhe assim que pode fazer toda a diferença entre você acertar e errar a questão. Como por exemplo, quando você faz uma proporcionalidade entre áreas, tem que lembrar que área é uma unidade bidimensional, né? Então isso tem que ser corrigido ao fazer a proporção, né? Tem que ser observado essa característica de bidimensional da área, né? O que eu quero dizer com isso? É que quando eu faço, por exemplo, área da base menor, né, sobre a área da base maior, né, sabendo que isso é igual a 1/5, certo? O que a gente tem é o seguinte, vamos estabelecer aqui essa distância entre o vértice e a base menor. Vamos atribuir um valor a ele para ficar mais fácil da gente se referir. Vamos chamar de D, essa distância aqui, né? Então, a relação entre áreas é 1/5, né? Para a gente compensar, se a gente quiser, por exemplo, relacionar esse segmento D com 1 metro, né? Ou seja, a altura dessa pirâmide menor com a altura da pirâmide maior, ela pode seguir a mesma proporção, mas fazendo a devida correção. Pelo fato de ser uma grandeza de uma dimensão, para se comparar a uma grandeza bidimensional, eu tenho que elevar ao quadrado. Então fica D ao quadrado dividido por 1 ao quadrado. Ou se preferir, coloca assim, ó, D sobre 1 elevado ao quadrado. Tá? Então é isso, né? Só esse detalhezinho aqui pode fazer toda a diferença. Eu acho que eu coloquei questões assim lá na lista, né? Então daí a relevância de tentar se resolver aqui e mostrar como funciona, tá? Então com isso a gente tem o que? Tem que D ao quadrado é igual a 1/5, né? Então esse D passa como raiz 1 sobre raiz de 5. Se você quiser deixar mais simples ainda, racionaliza, multiplica por raiz de 5 em cima e embaixo, né? Porque com esse processo você vai tirar o radical do denominador, né? E o valor de D será igual a raiz de 5, porque produto, né, é numerador vezes numerador da raiz de 5, dividido por denominador vezes denominador, que é 5. E essa é a resposta. Você ainda pode colocar a unidade de medida, né? Já que estava tudo em metros, então esse D vale raiz de 5 sobre 5 metros. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Ou não? Não? Bom, então com isso a gente encerra por aqui, né, essa parte de essa discussão sobre cones, né? Dá uma praticada aí com os exercícios da lista, vocês têm um bom prazo aí para poder ir resolvendo, então podem fazer com calma. Caso de dúvidas, podem ou me mandar lá no Telegram ou esperar pela próxima aula e a gente tenta resolver ao vivo, né? E na próxima aula a gente continua a discussão falando finalmente sobre a esfera, né? A esfera tem propriedades aí que a gente para a gente conseguir calcular a área superficial e volume da esfera foi algo que demandou assim bastante engenhosidade dos gregos, e é esse raciocínio que a gente vai tentar reconstruir, né,
claro, com nossa notação moderna e tudo mais, na próxima aula, beleza? Então vamos ficando por aqui, né? Boa noite aí, ó, vocês dois que assistiram a aula. E até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigada, professor. Até mais.